tratar do crime de roubo circunstanciado, do roubo qualificado e da extorsão. Bem-vindos a WL Concursos. Meu nome é professor Rony Miller, professor de Direito Penal, e sejam todos muito bem-vindos a essa aula de hoje. Bom, pessoal, anteriormente havíamos conversado sobre o roubo simples, aquele do caput do artigo 157 do Código Penal. E nele havíamos tratado dos seus objetos jurídico, do seu objeto material. Falamos também de algumas classificações desse crime, como um crime material, como um crime instantâneo, como um crime pluriofensivo. Destacamos a ideia de que o roubo é um crime complexo, porque é formado pela fusão de dois outros crimes, normalmente o artigo 155, que trata do furto, e o artigo 129, que trata da lesão corporal, ou do artigo 155 e o artigo 147, que trata da ameaça. Hoje iniciaremos tratando do roubo circunstanciado. Mas, professor, o que é esse roubo circunstanciado e por que recebe esse nome? A ideia, pessoal, do roubo circunstanciado é aquele que traz uma causa especial de aumento de pena. Bom, primeiro, o que é uma causa especial de aumento de pena? Como que eu identifico isso? As causas especiais de aumento de pena, elas são aquelas que o legislador escolheu como processo para aumentar a pena, a porcentagem ou a fração. Os textos vêm descritos da seguinte forma: aumenta-se a pena de 1/3, aumenta-se a pena de 1/3 à metade. Então, essas maneiras em que o legislador utilizou para aumentar a pena, chamamos de causas especiais de aumento de pena. Mas, Rony, qual é a importância de saber disso? Porque estas causas, elas têm capacidade de aumentar a pena acima do limite legal estabelecido em lei. Um exemplo, o roubo, nós sabemos que a pena máxima do roubo descrita no caput é de 10 anos. Mas se um indivíduo na primeira ou na segunda fase do processo trifásico de aplicação da pena, na dosimetria da pena, se na segunda fase a pena já está no máximo em 10 anos, se ele tiver uma causa especial de aumento de pena, essa pena ela poderá ultrapassar o máximo permitido. Só lembrando lá do Pena 1, na primeira fase eu vou usar circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais lá do artigo 59 do Código Penal. Estas circunstâncias judiciais não têm capacidade para aumentar a pena acima do limite da lei ou abaixá-la abaixo do limite estabelecido. Na segunda fase, agora já com uma pena definida, a chamada pena base, que nós encontramos na primeira fase, na segunda fase, o juiz faz incidir sobre essa pena as agravantes e atenuantes previstas na parte geral do Código Penal. E estas agravantes também não possuem a capacidade, não têm condições para aumentar a pena além do limite estabelecido em lei. Então, se o indivíduo tiver 10 agravantes, a pena dele no crime de roubo só chegará a 10 anos. Da mesma forma, se ele tiver atenuantes, as atenuantes só terão força para fazer com que a pena chegue no mínimo legal. E qual que é o mínimo legal da pena do roubo? 4 anos. Aí a gente vai para a terceira e última fase. E na terceira e última fase, o que nós utilizamos? Utilizamos causas especiais de aumento de pena, também chamadas de majorantes, ou causas especiais de diminuição de pena, chamadas de minorantes. Estas, sim, têm a força de fazer com que a pena passe do limite legal ou fique aquém do mínimo permitido por lei. Então, aqui a pena pode passar, sim, de 10 anos no roubo ou ficar abaixo de 4 anos também no crime de roubo. Quando que isso é possível? Quando na segunda fase a pena já está em 10 anos
e o indivíduo ainda possui uma causa especial de aumento de pena, o chamado roubo circunstanciado. E é isso que a gente passa a falar agora. Eu vou apagar aqui, pessoal, depois a gente volta a falar da extorsão, mas agora eu quero falar um pouquinho do roubo circunstanciado. Eita, nós. Ó, sujei minha camiseta. Acho que vou ter que ganhar uma camiseta nova. Mas vamos lá, vem comigo. Roubo circunstanciado. Opa, peraí. Circunstanciado. Onde que está previsto isso? Parágrafo 2º, artigo 157 do Código Penal. O parágrafo 2º, lá do artigo 157 do Código Penal, traz para nós o chamado roubo circunstanciado. E quando que nós temos essa situação, professor? Quando que eu tenho a ideia do chamado roubo circunstanciado? Pessoal, o dispositivo legal, ele fala para a gente: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Olha o legislador escolhendo o processo de aumento de pena em forma de fração. Então, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade, quando? A primeira situação, inciso 1, se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma. Então, a primeira situação que o parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal traz para a gente, do roubo circunstanciado, é quando o crime de roubo é praticado com o uso de arma. Pessoal, aí eu chamo a atenção de vocês. Que arma é essa? Arma de fogo? Arma branca? Não temos uma especificação. O Código Penal não traz a especificação. Então é arma. Não importa se é essa arma, é uma arma própria ou se essa arma é uma arma imprópria. Qual a diferença, professor? Rony, fala pra gente qual a diferença de arma própria para arma imprópria. Tem alguma questão, tem alguma relevância ser arma de fogo ou ser arma branca, faca, punhal? Não. Pessoal, arma própria é aquela que foi criada já com a finalidade de ataque ou defesa. Isso são armas próprias. Então, um revólver é uma arma própria, mas um escudo também é uma arma própria. Por quê? São objetos, são instrumentos que foram criados já com o fim de ataque ou defesa pessoal. Isso caracteriza uma arma própria. E a arma imprópria? Qualquer objeto que tenha a capacidade de, no caso concreto, qualquer instrumento que tenha capacidade de, num fato concreto, causar uma lesão à integridade física de uma pessoa. Então, isso é arma imprópria. Então, peraí, quer dizer que um pedaço de ferro retirado de uma janela pode ser uma arma? Pode ser uma arma imprópria. E esse objeto, se utilizado para praticar um crime de roubo, vai fazer com que a pena do roubo seja aumentada de forma circunstanciada, de 1/3 até a metade? Sim, isso é perfeitamente possível. Então, o uso de arma, pessoal, qualquer arma, própria ou imprópria. As próprias, aquelas utilizadas com fim de ataque ou defesa. A imprópria, aquela que, no caso concreto, tem a capacidade de ferir a integridade física do indivíduo. Outra questão interessante que a gente deve chamar a atenção. Rony, mas e se eu estiver utilizando uma arma de fogo, e essa arma de fogo for um instrumento que não tem mais nenhuma capacidade de causar lesão? Ela não atira mais, não funciona. Essa arma terá capacidade para caracterizar a causa especial de aumento de pena? Pessoal, já está pacífico, não vamos errar isso no concurso. Se eu utilizar uma arma de fogo que não funciona, cuja sua impropriedade é absoluta, a sua ineficácia é absoluta,
não é relativa à sua ineficácia absoluta, ou seja, ela não vai atirar de forma alguma, ou é uma arma de brinquedo, ou é um simulacro qualquer, ou é uma arma de verdade, mas que não tem capacidade de atirar. Nesse caso, pessoal, eu vou responder pelo roubo, porque ela caracterizou uma ameaça, ela serviu como instrumento da grave ameaça, mas ela não tem a capacidade de fazer incidir o parágrafo 2º, ou seja, eu não respondo pela causa especial de aumento de pena. O uso de simulacros, ou de armas de brinquedos, ou de armas que não funcionam, não vão permitir que se aplique a causa especial de aumento de pena. Então, não se preocupem com isso na prova e anotem isso aí. Não vamos aplicar o parágrafo 2º, ou seja, se a violência ou a ameaça é exercida com o emprego de arma, se a arma for uma arma de brinquedo ou um simulacro, ok? Ou uma arma que não funciona. Ah, mas aí, pega aí, vamos exaurir tudo. Rony, mas e se essa arma for de verdade, mas estiver desmuniciada? Vai incidir a causa especial de aumento de pena? Também não vai. Por quê? Porque essa arma não tem a capacidade, estando desmuniciada, de causar a lesão a um indivíduo. Ok, pessoal? Tranquilos com isso aí? Então, vamos lá, continua. Inciso 2. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Pessoal, isso aqui faz com que o roubo se torne um crime plurissubjetivo. O que é o crime plurissubjetivo? É aquele em que o tipo penal, o artigo de lei, o próprio dispositivo legal exige que ele seja praticado por mais de uma pessoa, ou seja, 2 ou mais pessoas. Então, isso caracteriza um crime plurissubjetivo. E a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 2º, no inciso 2, implica em um roubo praticado de forma plurissubjetiva. Por que isso? Porque precisamos de, no mínimo, 2 pessoas praticando o crime de roubo para que eu aplique a causa especial de aumento de pena. Lembrando de um detalhe, não é preciso que todas as pessoas sejam maiores ou tenham sanidade mental. É possível que eu pratique um crime de roubo com um menor ou com um doente mental e vai ser aplicado a mim, sim, a causa especial de aumento de pena pelo concurso de pessoas. Então, pessoal, é interessante a gente registrar isso. Não há a necessidade para a caracterização desse concurso de pessoas que todos os envolvidos no roubo sejam pessoas maiores ou capazes. A capacidade que eu estou referindo aqui é a capacidade mental, ok? Então pode ser perfeitamente, um menor pode servir para caracterizar essa causa especial de aumento de pena, ou um doente mental também pode fazer parte dessa empreitada criminosa e caracterizar a causa especial de aumento de pena. Tudo bem? Inciso 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal situação, o que nós temos aqui no inciso 3? Vai incidir a causa especial de aumento de pena se o agente criminoso atuar contra uma pessoa que esteja no transporte de valores. Pessoal, é importantíssimo você guardar uma informação aqui. O agente criminoso, ele precisa saber, ele tem a obrigação de saber que aquele indivíduo que ele está cometendo o crime, que ele está roubando, está efetivamente no transporte de valores. E aqui funciona tanto o office boy, quanto carros fortes, ou o caixa do supermercado que saiu dali do supermercado com a maletinha cheia de dinheiro para ir depositar no banco. Se o ladrão souber que ele está no transporte desses valores e vá praticar o crime contra ele, ele vai responder pela causa especial de aumento de pena. Por quê? Porque ele sabe que aquele indivíduo está no transporte de valores. Essa é a atividade dele. Aí vem o peguinha. Mas vem cá, se for o dono do supermercado, o próprio dono,
ali da mercearia, que colocou a maletinha debaixo do braço e está indo para o banco depositar o dinheiro. E eu sei que ele está fazendo isso e pratico o crime de roubo contra ele, vai incidir sobre mim a causa especial de aumento de pena do inciso 3 do parágrafo 2º aí do artigo 157? Não, não vai. Se os valores subtraídos forem do próprio dono, for do proprietário do estabelecimento, não se aplica a causa especial de aumento de pena. Não se aplica. Somente vai se aplicar essa causa especial de aumento de pena se for praticado o roubo contra o funcionário que está no exercício, que está na atividade do transporte de valores, e o criminoso souber que ele está desenvolvendo essa atividade. Se, por exemplo, eu coloco uma mochila nas costas e saio para depositar no banco um dinheiro, e um criminoso qualquer me aborda e pede que eu passe a mochila sem saber que ali está sendo feito um transporte de valores, ele não vai responder pela causa especial de aumento de pena. Por que não, professor? Porque ele não sabe que eu estou nesse transporte de valores. E para que eu possa incidir essa causa especial de aumento de pena, somente se eu souber que estou nesse transporte. Tranquilos? Inciso 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, da mesma forma que nós tínhamos lá no crime de furto, esta forma circunstanciada, aqui também, se o veículo for subtraído através de violência e grave ameaça que caracteriza o roubo, e esse veículo for transportado para outro estado ou para outro país, também incidirá a causa especial de aumento de pena. Recapitulando com vocês, admite tentativa essa forma circunstanciada, professor? Admite, tá, pessoal? Hoje nós não vamos sofrer mais com aqueles debates se cabia ou não cabia a tentativa no transporte de veículos para outro estado. É perfeitamente possível. Se eu for pego transportando, conduzindo, levando um veículo automotor que foi roubado por mim para outro estado e eu for impedido de levar esse veículo para o outro estado ou para outro país por força alheia à minha vontade, aplica-se a mim a tentativa de roubo com a causa especial de aumento de pena. Eu vou poder aplicar a mim aqui, sem problema algum, a tentativa na causa especial de aumento de pena. Tá? Muito se discutiu se caberia ou não caberia a tentativa aqui. É perfeitamente possível a tentativa nesta causa especial de aumento de pena. E a última que nós temos aqui, inciso 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Pessoal, não podemos confundir aqui nem com o crime de cárcere privado ou sequestro, nem com o crime de extorsão mediante sequestro, nem com o crime de extorsão também com essa causa especial de aumento de pena. Por que não? O que vai diferenciar aqui? Aqui, pessoal, o que vai diferenciar para que eu possa incidir esse inciso 5? A restrição da liberdade do indivíduo que está sendo subtraído, os seus objetos alheios móveis, os seus objetos móveis, deve ser pelo tempo restrito, pelo tempo exato da prática da subtração. Ou seja, a privação de liberdade desse indivíduo vai ser para facilitar a prática do roubo. Foi aplicada a violência, foi aplicada a grave ameaça e a restrição da liberdade dele foi pelo tempo para se praticar o roubo. Terminada a prática do roubo, esses indivíduos devem automaticamente serem colocados em liberdade ou terem condições de saírem do cárcere onde se encontravam. Porque senão será também aplicado ao indivíduo o crime de sequestro e cárcere privado, em concurso com o crime de roubo. Tranquilos? Então entendam,
A restrição da liberdade tem que ser pelo tempo exato da prática do crime de roubo, senão não vai ser possível caracterizar essa causa especial de aumento de pena. Bom, com isso, pessoal, nós concluímos o roubo circunstanciado, previsto no artigo 157, no seu parágrafo 2º. E a gente passa a falar agora numa das principais dilemas acerca do crime de roubo. Ah, mas espera aí, tem uma questãozinha bem interessante que às vezes pode estar com a pulga atrás da orelha de vocês em relação ao roubo circunstanciado. Professor, qual vai ser o aumento dado pelo juiz quando eu praticar somente uma dessas circunstâncias ou eu praticar duas dessas circunstâncias? Pessoal, o aumento que o juiz dá é de 1/3 até a metade. É o limite que ele tem. Ele varia entre 1/3 até a metade. A melhor doutrina tem entendido, e a mesma jurisprudência tem entendido, que isso se dá da seguinte forma. Se eu praticar só uma causa especial de aumento de pena, por exemplo, em concurso de pessoas, eu e mais um companheiro praticamos um roubo. Só uma, o aumento será o mínimo. Qual o aumento mínimo? 1/3. 1/3. Mas se eu pratiquei duas causas especiais de aumento de pena, o aumento já vai ser um pouquinho maior. O aumento vai ser um pouquinho maior. Então, quanto mais causas especiais de aumento de pena eu praticar, maior será o aumento. Se eu praticar as 5 causas especiais de aumento de pena, ao final, o meu aumento será o máximo, que é o quê? Metade. Tá bom, pessoal? Era só para chamar a atenção de vocês para esse detalhe. E agora a gente passa a falar do parágrafo 3º. E o que estabelece o parágrafo 3º? O chamado roubo qualificado. Mas, Rony, por que qualificado e não uma causa especial de aumento de pena? Por que se trata de um roubo qualificado? Pessoal, as qualificadoras também são bem tranquilas da gente poder identificá-las. Por que é uma qualificadora? Aqui trata-se de uma qualificadora porque o processo escolhido pelo legislador agora para aumentar a pena já não foi mais em forma de fração. Agora o legislador ele fixou uma nova pena mínima e ele fixou uma nova pena máxima. Ele ampliou os limites do crime. A pena do roubo, que anteriormente era de 4 anos, ela agora, pessoal, ela passa a ser uma pena de 7 anos. E a pena máxima, que era de 10, passa a ser de 15 anos. Ou, se houver morte, a pena passa a ser de 20 anos, a pena mínima, e a pena máxima passa a ser de 30 anos. Então vejam o que o legislador fez. O legislador ele fixou, ele determinou uma nova pena mínima e ele determinou uma nova pena máxima. Todas as vezes que o legislador fizer isso, todas as vezes que o legislador ele modificar a pena mínima, modificar a pena máxima que estavam previstas anteriormente no caput, o que nós temos? Nós temos uma qualificadora. E qual é a qualificadora do crime de roubo? Os chamados roubos qualificados pelo resultado. O parágrafo 3º, ele traz o seguinte texto. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além da multa. Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Pessoal, no primeiro caso, o que nós temos? Se da violência e da grave ameaça aplicada para subtração, entendam, não estou tratando especificamente aqui de um crime de um crime préter doloso. Por que eu não estou tratando especificamente de um crime préter doloso? Porque se eu dissesse para vocês que o roubo qualificado trata-se de crimes puramente préter dolosos,
obrigatoriamente eu deveria dizer para vocês que esses resultados agravadores aqui, tanto a lesão corporal quanto a morte, deveriam ter sido produzidas a título culposo, deveriam ter sido provocadas culposamente. Isso não é um requisito. Qual é o requisito? Que da violência ou da grave ameaça aplicada para a subtração da coisa alheia móvel, eu acabei causando lesão corporal ou morte ao indivíduo. Isso implica em quê? Isso implica que essa lesão corporal, ela pode ter sido causada dolosamente para que eu possa subtrair o objeto alheio móvel. Ela não precisa obrigatoriamente ter acontecido de forma culposa. Então, a primeira ideia, pessoal, observando-se em sentido amplo, trata dessa situação. Ah, Rony, mas se a lesão corporal, se ela for leve, ela não vai ser absorvida? Não. Nós iremos também aplicar a qualificadora. Não importa qual a natureza da lesão aqui, nós vamos aplicar essa qualificadora. Pessoal, quando se fala aqui que o legislador usou essa expressão lesão corporal grave, a gente tem que olhar isso aqui em sentido bastante amplo, abrangendo essa lesão corporal aqui para a lesão corporal grave e para a lesão corporal gravíssima. Então, preste atenção no que eu vou te dizer aqui, porque talvez tenha ficado um pouco confuso o que eu disse agora há pouco. Se as lesões corporais forem de natureza leve, a causa qualificadora não se aplica. Por que ela não se aplica? Porque o dispositivo diz, se da violência resulta lesão corporal grave. Ah, se for lesão corporal leve, se as lesões corporais forem de natureza leve para a prática do crime de roubo, não vamos aplicar a qualificadora. E o indivíduo vai responder pelo caput ou com a causa especial de aumento de pena prevista ali no parágrafo 2º, que trata do roubo circunstanciado. Então, entendam, as lesões corporais, para que ela possa incidir a qualificadora, precisa ser lesão corporal grave ou lesão corporal gravíssima, uma das duas. Se isso acontecer, a pena é aumentada no seu patamar mínimo, é aumentada no seu patamar máximo. Ótimo. Aí a gente sai da lesão corporal e vai para a morte, para o homicídio, ou seja, o famoso latrocínio. Latrocínio. Professor, é certo dizer que latrocínio é roubo seguido de morte? Eu diria para você, é incompleto. Por que é incompleto? Porque latrocínio não é somente roubo seguido de morte. Pode ser morte seguida de roubo. Então, pessoal, vamos tentar já tirar do nosso vocabulário que latrocínio trata-se de roubo seguido de morte. E vamos adotar o seguinte posicionamento. Latrocínio é roubo com resultado morte. Ou seja, da prática da violência e da grave ameaça para a subtração, acabamos praticando um homicídio. Alguém morreu em razão da prática da minha violência, em razão da prática da minha grave ameaça sobre um indivíduo, alguém morreu com a subtração daquela coisa alheia móvel. Na minha ânsia de subtrair alguma coisa, aplicando violência, aplicando grave ameaça, alguém morreu. Por que o senhor diz alguém? Não precisa ser a vítima do crime de roubo que tenha morrido, não precisa ser aquela pessoa que eu estou subtraindo a coisa alheia móvel que precisa morrer em razão da prática do roubo. Não, não precisa. Imaginem que eu esteja praticando um crime de roubo contra um indivíduo que está de um lado da calçada e na tentativa de roubar aquele objeto eu dou um tiro naquela pessoa. Erro o tiro e pega numa pessoa que vai passando do outro lado da rua e essa pessoa morre em razão desse tiro que ela levou.
Nesse caso, vou responder por latrocínio, latrocínio consumado. Por que latrocínio consumado? Porque da prática do crime de roubo, alguém morreu. E isso caracteriza o latrocínio, roubo com resultado morte. Aí a gente pega e fala assim, mas professor, o latrocínio então a gente sabe que se trata de uma prática de um crime de roubo onde alguém morreu. Beleza, mas vamos tentar entender isso aqui. Vai ser possível falar em tentativa de latrocínio? Pessoal, tomem muito cuidado com isso, porque na prova o examinador ele vai ter que deixar claro que tipo de latrocínio nós estamos falando. Por que, como assim, que tipo de latrocínio nós estamos falando? Porque se eu tenho a seguinte situação, eu consumo a subtração da coisa, ou seja, eu inverto a posse da coisa alheia móvel, o que eu queria furtar, já está comigo, e consumo a morte, ou seja, eu mato e roubo, ou roubo e mato, latrocínio consumado, latrocínio consumado. Lembrando de uma coisa, o Supremo, ele já entendeu que o latrocínio, ele se consuma com a morte do indivíduo, independente se eu consegui ou não consegui subtrair a coisa alheia móvel. Então, se contar uma historinha para a gente lá na prova do concurso, onde dizer para a gente que o indivíduo, na tentativa de subtrair um objeto alheio móvel, entra em luta corporal com a vítima, dispara a arma de fogo, mata o indivíduo, mas não consegue levar o objeto alheio móvel, o crime de latrocínio já se consumou. Por que o crime de latrocínio já se consumou? Porque o latrocínio se consuma com a morte do indivíduo. Na tentativa de subtrair uma coisa alheia móvel com violência e grave ameaça, eu acabei matando alguém. Consumou o crime de latrocínio. Ah, beleza. Agora vamos lá, então, só para a gente ver, então. Então, se eu conseguir consumar a subtração, conseguir consumar a morte do indivíduo, latrocínio consumado. Se eu tentei subtrair e não consegui, mas matei o indivíduo, latrocínio consumado. Segunda situação, se eu tentei subtrair a coisa, mas matei o indivíduo nessa tentativa de subtrair a coisa que eu não consegui levar, latrocínio consumado. Depois, se eu tentei subtrair a coisa e tentei também matar, olha só, as duas coisas. Eu atirei para subtrair a coisa, o tiro pegou de raspão, então não consegui matar, por força alheia à minha vontade, e tentei subtrair a coisa e não consegui levar, latrocínio tentado, ou seja, tentativa de latrocínio. E a última situação, consumei, olha o que eu fiz, consumei a subtração. Eu consumei o objeto, ou seja, eu estou na posse do objeto. Dei um tiro na pessoa para subtrair esse objeto. Não, a pessoa não morreu, ela ficou lá no chão, foi socorrida e sobreviveu. Tentativa de latrocínio. Tranquilos, pessoal? Então, viram que nós temos 4 situações? 2 vai caracterizar o latrocínio consumado e 2 vai caracterizar a tentativa de latrocínio. Quando que eu tenho tentativa de latrocínio? Quando eu tento subtrair a coisa e tento matar, não consigo, latrocínio tentado. Ou quando eu subtraio a coisa e tento matar e não consigo, eu também tenho latrocínio tentado, ok? Bom, essas são as principais ideias acerca do crime de latrocínio. Aí, pessoal, a gente pega e fala o seguinte, professor, a gente pode falar que o latrocínio, na sua essência, é crime préter-doloso? Pessoal, na maioria das vezes, o latrocínio vai caracterizar um crime préter-doloso. Aí a gente recapitula lá do penal 1 também. O que é um crime préter-doloso ou préter-intencional? Pessoal, crimes préter-dolosos são aqueles que eu tenho dolo na conduta inicial e culpa em relação ao resultado agravador.
olha o que eu tenho aqui. Eu inicio a minha conduta de forma dolosa, mas o resultado agravador foi produzido a título de culpa. Pessoal, quando o latrocínio for praticado de forma pré-dolosa, ou seja, a morte aconteceu culposamente, não existe a menor chance de falarmos em tentativa. Por que não, Rony? Porque crimes culposos não admitem tentativa. Nós não vamos permitir esse raciocínio. Então, o que eu quero discutir com vocês? Para que na prova o examinador ele diga que não vai admitir a tentativa, obrigatoriamente ele vai te dizer que a morte foi provocada a título culposo. Mas parem e lembrem de uma coisa: é perfeitamente possível que num crime de latrocínio eu tenha dolo na conduta inicial, subtrair com violência e grave ameaça, e dolo em relação à morte do indivíduo. Pessoal, eu vou pedir um parêntese na aula aqui para chamar a atenção de vocês para um detalhe que veio na minha cabeça agora, que é bem possível que caia em alguma prova para a gente. Rony, será possível que um indivíduo responda por roubo e por homicídio? É sim, é possível. Como que isso é possível? Acompanhe o exemplo. Suponhamos que eu queira roubar uma pessoa e por meio de violência ou grave ameaça, eu subtraio um objeto alheio móvel. Eu abordo uma pessoa na rua e falo: aponta a minha arma, passa o seu relógio agora. Quero o seu relógio, me passa o seu relógio. E o indivíduo não me dá o relógio, eu dou um soco no rosto desse indivíduo e subtraio o relógio. Quando eu subtraio o relógio, que eu coloco ele no bolso, eu falo assim: quer saber? Eu vou matar esse indivíduo também, não gosto dele, e disparo a minha arma de fogo, atingindo e matando esse indivíduo. Opa, peraí, eu tive dolo em roubar, mas eu tive dolo também em matar. O homicídio aqui, a morte desse indivíduo não foi cometida para a subtração do objeto alheio móvel. Quando o homicídio, quando a morte do indivíduo for cometida sem a finalidade da subtração, ou seja, eu não matei para roubar, nesse caso eu respondo pelo homicídio em concurso com o crime de roubo. Tranquilos, pessoal? Atentem para esse ponto aqui. Só vai ser latrocínio se a morte foi praticada para a subtração do objeto alheio móvel. Se a morte foi praticada com outro fim, não irá caracterizar o crime de latrocínio. Tudo bem, pessoal? Tranquilos aí? Muito bom. Bom, pessoal, com isso, concluímos o crime de roubo, terminamos todas as principais características do crime de roubo e nós deixamos agora para tratar do crime de extorsão. O que caracteriza o crime de extorsão? Pessoal, se a gente for bem despercebido, nós falaremos: é roubo. Sim, eu concordo que o crime de extorsão possui inúmeras semelhanças com o crime de roubo. Olha só, dentre estas semelhanças, o seu objeto jurídico é o mesmo, o seu objeto material também é o mesmo. Qual que é o objeto jurídico que nós temos lá no crime de roubo? O crime de roubo traz como objeto jurídico o patrimônio, a integridade física, até mesmo a vida. Por quê? Trata-se de crime pluriofensivo. O que é um crime pluriofensivo? Aquele que tutela, aquele que protege mais de um bem jurídico. A extorsão, também trata-se de um crime pluriofensivo. Por que, Rony, que trata-se de um crime pluriofensivo?
porque ofende mais de um bem jurídico. Da mesma forma que o crime de roubo tem como principal objeto jurídico, o quê? O patrimônio. O patrimônio, sem sombra de dúvidas. Inclusive, encontra-se inserida no título que trata dos crimes contra o patrimônio. Mas também, por ser um crime praticado com violência, com grave ameaça, também coloca em risco o quê? A integridade física e até mesmo a vida de um indivíduo. Ah, professor, mas olha só, eu estou lá diante de uma prova e aí pergunta para mim, qual o objeto jurídico do crime de extorsão? E aí tá lá, integridade física, vida, patrimônio, moral. O que eu vou colocar, professor? O que eu vou responder ali? Honra, perdão, moral, honra. O que eu vou colocar? Pessoal, o seu principal objeto jurídico. Seu principal objeto jurídico, o patrimônio. O patrimônio é o principal objeto jurídico do crime de extorsão. E o objeto material? A conduta criminosa aqui é dirigida contra o quê? O objeto material desse crime trata-se da pessoa. Que pessoa? A pessoa constrangida por meio de violência, grave ameaça a fazer ou tolerar que se faça alguma coisa em razão de uma vantagem econômica. A extorsão, ela busca isso. A extorsão busca uma vantagem indevida, mas sempre uma vantagem econômica. Sempre. A extorsão sempre vai buscar isso, uma vantagem econômica. Olha só, o seu dispositivo legal previsto no artigo 158 do Código Penal, artigo 158 do Código Penal, ele diz pra gente o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito, olha o seu dolo aqui, o dolo específico, a sua finalidade, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Indevida vantagem econômica. De que forma? A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, um indivíduo, por meio de violência ou de grave ameaça, faz com que uma outra pessoa tolere que se faça alguma coisa com ela, ou que ela faça alguma coisa, mas que vai lhe causar um prejuízo econômico. Isso é fundamental para a caracterização do crime de extorsão. Porque se eu constranger alguém a fazer alguma coisa que não vai lhe causar um prejuízo econômico, isso não é extorsão. Isso pode ser constrangimento ilegal, isso pode ser estupro, mas não vai ser extorsão. Para ser extorsão, eu preciso que a pessoa extorquida tenha um prejuízo econômico. Bom, definida essa vantagem patrimonial, a gente precisa verificar aqui. Essa indevida vantagem econômica, ela trata-se sim de um elemento subjetivo aqui do tipo. Que a gente já definiu que eu preciso ter essa vantagem indevida. Mas o que é importante eu destacar num crime de extorsão? Nós iniciamos falando das suas semelhanças, das principais semelhanças com o crime de roubo. Mas seria redundante o legislador criar um crime que fosse igual ao crime anterior? Não é por acaso que são tratados em artigos diferentes, nomes diferentes. Existem sérias diferenças entre o crime de roubo e o crime de extorsão. E eu queria destacar essas diferenças. Bom, a principal diferença entre um crime de extorsão e um crime de roubo está ligado, pessoal, a que o crime de extorsão,
para a obtenção dessa vantagem indevida, é imprescindível a colaboração da vítima. Guardem isso, porque essa é uma informação muito importante. No crime de extorsão, a participação da vítima é imprescindível. O que eu estou querendo te dizer com isso? Eu estou querendo te dizer o seguinte, que num crime de extorsão, se não houver a colaboração da vítima, não é possível que o criminoso obtenha a vantagem indevida. Então, eu preciso, quando eu estou sendo extorquido, eu preciso que eu dê a senha para o indivíduo tirar o dinheiro no banco, ou que eu mesmo vá até o banco para colocar a minha digital e retirar o dinheiro. Ele está lá com a minha família, sendo ameaçada. Essa grave ameaça pode ser a terceira pessoa. E eu preciso ir no banco, porque sem eu, ele não pratica esse crime. Diferente do crime de roubo. No crime de roubo, a participação da vítima ela é prescindível. O que quer dizer isso? A participação da vítima ela é desnecessária. O indivíduo não precisa da vítima para subtrair. Olha só, enquanto que no roubo eu tenho subtrair, eu vou lá, pego a coisa para mim. No crime de extorsão, o núcleo do tipo é constranger. A vítima tem que fazer algo ou deixar de fazer algo que vale causar essa perca patrimonial, que vale causar esse prejuízo econômico. Outra questão importantíssima, no crime de roubo, o objeto material sempre deverá ser uma coisa móvel alheia, sempre. Não há condições de subtrair coisa imóvel. Já no crime de extorsão, o objeto material não se restringiu a coisas móveis. Eu posso sim extorquir uma coisa imóvel. Então, o objeto material aqui, pessoal, também poderá ser uma coisa imóvel aqui. Eu posso dirigir a minha conduta também a essas questões de coisas imóveis, ok? Por quê? Porque eu posso fazer com que alguém, mediante violência, mediante grave ameaça, assine a transferência de um veículo para o meu nome. Nesse caso aqui, eu pratiquei a extorsão dessa pessoa, ela transferiu para mim um bem móvel. Mas e se eu fizer com que a pessoa assine um documento para transferir uma casa? Nesse caso, o bem é imóvel. E aí, eu também estarei praticando o crime de extorsão. Então, viram? Um exemplo com uma coisa móvel, o veículo, e um exemplo com uma coisa imóvel, a residência. Então, pessoal, é perfeitamente possível a prática do crime de extorsão sobre coisas móveis e sobre coisas imóveis. Tranquilos? Bom, tem uma diferença também legal da gente falar, a gente ainda não falou desse crime, vamos falar dele mais adiante, que é o crime de estelionato. O que vai diferenciar o estelionato da extorsão? Se nos dois, a participação da vítima também é imprescindível, é a própria vítima que entrega a coisa espontaneamente. Pessoal, a diferença aqui é bem sutil. Por quê? No crime de extorsão, a vítima entrega a coisa móvel ou imóvel mediante violência ou grave ameaça. Lá no estelionato, a vítima também entrega a coisa, só que mediante o quê? Uma fraude. Ela te entrega porque ela foi enganada por meio de um artifício, por meio de um ardil, por meio de um outro meio qualquer, mas um meio fraudulento. Essa é a principal diferença entre o estelionato e o crime de extorsão. Então, na extorsão, para que a vítima entregue a coisa, ela é coagida por meio de violência ou grave ameaça, enquanto que no crime de estelionato, sempre através de uma fraude. Ok, pessoal? Bom, com isso, pessoal, eu quero fazer a classificação do crime de extorsão para a gente concluir esse apanhado geral de crimes contra o patrimônio. Como que nós vamos fazer essa classificação? Vamos tentar fazer essa classificação o mais completo possível, para a gente ter isso como um material de fonte de pesquisa aí no caderno de vocês. Olha só. Pessoal, é um momento de finalizando aqui, mas vamos lá, vamos
terminar isso aqui, que é bem interessante a gente concluir esse raciocínio aqui. Olha só, quando eu começo a fazer, eu gosto de atribuir o critério quanto ao sujeito. Pessoal, quanto ao sujeito, o que eu estou querendo demonstrar para você? Eu estou querendo saber quem pode cometer o crime de extorsão. Se o tipo penal exige uma qualidade especial desse indivíduo, ou se não exige qualquer qualidade especial desse indivíduo. O tipo penal lá, ele fala exclusivamente para a gente o quê? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica a fazer, tolerar, que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então não fala que para praticar o crime de extorsão tem que ser alto, magro, gordo, branco, preto, funcionário público, militar, não fala nada disso. Então não estabelece uma qualidade especial para o agente. Se não estabelece uma qualidade especial para o agente, estamos diante de um crime comum. Então, quanto ao sujeito, o crime de extorsão é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Eu já vou aproveitar aqui e já vou fazer aqui, ó. Quanto ao número de pessoas, o que eu quero saber agora? Eu quero saber quantas pessoas são preciso para cometer o crime de extorsão. Eu não estou levando em consideração aqui o sujeito passivo. Eu estou levando em consideração quantas pessoas são necessárias, quantas pessoas eu preciso para cometer um crime de extorsão. Imagine um crime de associação criminosa. Sozinho você pratica uma associação criminosa? De forma alguma. O tipo penal lá exige que sejam pelo menos 3 pessoas para praticar o crime de associação criminosa. Mas o crime de extorsão não estabelece, não há critério dizendo que tem que ser 2, 3, 4 ou mais pessoas para cometer esse crime. Se o dispositivo não fala que esse crime obrigatoriamente exige que seja praticado por mais de uma pessoa, estamos diante de um crime monossubjetivo. Por quê? Crime praticado por apenas uma pessoa. Então, olha só, o crime é um crime monossubjetivo. Crime monossubjetivo, praticado por apenas uma pessoa. Vamos ver um outro critério aqui. Quanto à tentativa. Miller, é possível falar em tentativa de crime de extorsão, tentativa de crime de roubo, como nós já vimos? Pessoal, nós falamos e já discutimos isso anteriormente, que um crime vai admitir tentativa quando aquelas 4 fases a gente conseguir visualizá-las separadamente: cogitação, preparação, execução e consumação. Quando essas fases puderem ser visualizadas separadamente, significa dizer que eu posso iniciar uma fase e interromper essa fase antes de chegar à fase seguinte. Quando que um crime admite tentativa? Quando eu iniciar a execução e não chegar à consumação por força alheia à minha vontade. Isso é tentativa. Os crimes tentados são aqueles em que eu inicio a execução e não chego à consumação por força alheia à minha vontade. Ou seja, a execução acontece num momento, a consumação acontece em um outro momento. Então, pessoal, aqui quando se fala num crime de extorsão, eu consigo visualizar o intercrimes, eu consigo fracionar o intercrimes. Se eu consigo fracionar o intercrimes, visualizar cada uma dessas fases em um momento distinto, eu consigo falar que esse crime admite tentativa. E se esse crime admite tentativa, ele é chamado de crime plurissubsistente. Pessoal, não confundam crime monossubjetivo, plurissubjetivo com crime monossubsistente ou plurissubsistente. Crime plurissubsistente é aquele que admite tentativa. As fases do crime acontecem em momentos separados. Mas continua, Miller. Quanto ao resultado, olha que legal aqui. Quanto ao resultado.
resultado. O que nós temos num crime de extorsão? Qual é o resultado do crime de extorsão? Pessoal, quando se fala no resultado, já pensa no final, no arremate do crime. E o arremate do crime de extorsão, eu não estou falando do seu exaurimento, mas o seu resultado. O resultado é a obtenção da vantagem indevida. Esse é o. Mas o crime se dá com a obtenção da vantagem indevida? Não. O tipo penal fala em quê? O tipo penal fala em constranger. Então o crime se consuma quando eu constranger. A consumação desse crime se dá com o constrangimento de uma pessoa mediante violência, mediante grave ameaça, para que ela faça ou deixe de fazer alguma coisa, independente dela fazer ou não. Então, nesse caso aqui, pessoal, o resultado existe, mas ele é prescindível. Eu não preciso do resultado para a consumação do crime. E os crimes que têm resultado, mas esse resultado não precisa acontecer para que o crime se consuma, são chamados de crimes formais. Crime formal se consuma com a mera descrição do que está descrito no tipo, sem que o resultado precise acontecer. Os crimes formais não precisam do resultado, tá bom? Beleza, vamos lá, o que mais? Quanto ao momento da consumação, acho legal falar isso aqui, ó. Quanto ao momento da consumação. Quando eu falo no momento da consumação, eu estou querendo discutir com você se o crime é instantâneo, se o crime é instantâneo de efeitos permanentes ou se o crime ele é permanente. Qual é a diferença essas três classificações? O crime instantâneo é aquele que acontece de uma só vez, num único ato, e o seu resultado, os seus efeitos não se prolongam no tempo. Eu posso dizer até, para a gente ter um raciocíniozinho sobre isso, que o seu resultado ele é reversível. Essa é a ideia de um crime instantâneo, essa é a ideia de um crime instantâneo. Diferente de um crime instantâneo de efeitos permanentes, é aquele que acontece também de uma só vez, num único ato, porém o seu resultado, os seus efeitos, as suas consequências são permanentes, se prolongam no tempo. Um exemplo clássico, só para você memorizar e lembrar, o crime de homicídio. Ele é instantâneo, acontece no exato momento em que você mata uma pessoa. E os seus efeitos são permanentes. Por quê? Porque a morte da pessoa é irreversível. Essa é a ideia de um crime instantâneo de efeitos permanentes. E o crime permanente, Miller? É aquele em que a própria conduta que está descrita no tipo penal é essa conduta que se prolonga no tempo. É esse comportamento que se estende ao longo do crime. Quando falamos de extorsão, ele vai se consumar quando? No exato momento em que eu constranger alguém, independente de eu obter ou não obter a vantagem indevida. Vantagem indevida que pode ser devolvida caso eu consiga obtê-la. Então, em razão disso, pessoal, o crime de extorsão trata-se de crime instantâneo. Crime instantâneo. Por quê, Emília? Consuma num único ato de uma só vez. E os seus efeitos não se prolongam no tempo. Os seus efeitos, eu posso dizer, inclusive, que os seus efeitos são reversíveis. Essa é a ideia da consumação para o crime de extorsão. Beleza, o que mais nós temos aqui, Miller, a respeito desse dispositivo que é interessante nós tratarmos? Pessoal, existem outras classificações doutrinárias? Claro, existem fundadas outras classificações. E vê, olha só, quanto à forma, o que eu tenho na classificação aqui quanto à forma? Quanto à forma. A maneira como esse crime é praticado, o jeito que esse crime é executado. Se o dispositivo penal estabelece uma maneira única como o crime deve ser cometido, estamos diante de um crime de forma vinculada. Um exemplo clássico disso, o previsto lá no artigo 130 do Código Penal, que trata do contágio de moléstia venérea. Só tem um jeito de cometer esse crime, através de relação sexual. A forma é vinculada. Mas nos dispositivos em que não determinam a maneira que o crime é praticado, ou seja, você pode
pode executá-lo de qualquer maneira, esses crimes são chamados de crimes de forma livre. E o crime de extorsão é sim um crime de forma livre. Por quê, Miller? Porque pode ser executado, pode ser praticado de qualquer maneira. Essa é a ideia. Aí muita gente pergunta a respeito. Eu coloco essa classificação aqui quanto ao modo de formação. Quanto ao modo de formação do tipo. A maneira que o legislador escolheu para poder criar esse dispositivo penal. Nós vimos que o roubo era um crime complexo, é um crime complexo. Por que o roubo é um crime complexo? O roubo é um crime complexo porque ele foi criado a partir da fusão de dois outros crimes. Todas as vezes que nós tivermos um dispositivo formado pela fusão de dois outros crimes, nós estamos diante de crimes complexos. Beleza. A extorsão, apesar de ser muito semelhante ao crime de roubo, nós não conseguimos visualizar dentro do tipo penal dois artigos, dois tipos que se uniram para formar o crime de extorsão. Então, o crime de extorsão não é um crime complexo. O crime de extorsão é um crime simples. Por que um crime simples? Formado por apenas um tipo penal. Por isso que ele trata-se de um crime simples. Tranquilos? Pessoal, eu busquei colocar aqui, não exaurimos, busquei colocar aqui para a gente as principais formas de classificação, as principais classificações. Ao longo do nosso curso, discutiremos outras classificações, traremos mais informações a respeito de classificação doutrinária. Peço para vocês, deem uma atenção especial para a classificação de crimes, porque com ela nós conseguiremos desenvolver bastante a ideia do estudo de cada tipo penal, tá bom? Então agradeço a vocês, obrigado pela aula de hoje, parabéns aí, tá? O Jordevan, o Tailo, o Otávio, o Lucas, todo o pessoal que está aí acompanhando a gente aí de longe, aí, muito bom. Igor, Marcelo, valeu demais, parabéns aí mais uma vez. O Wagner e a Letícia, obrigado, um grande abraço para vocês e nós nos encontramos na semana que vem, tratando de um novo tema, tratando de um novo assunto. Não percam o aulão que será desenvolvido de direito penal somente com resoluções de exercícios. Quero chamar a atenção de vocês para que fiquem atentos às postagens do Wagner e da Letícia, porque nós estamos desenvolvendo para vocês as maiores questões de direito penal e de processo penal junto com a Letícia, para que seja um dia bastante proveitoso. Vamos divulgar isso, porque eu tenho certeza, como foi na prova de ASP aqui de Goiás, onde nós acertamos 90% das questões, pode ter certeza que para a PM nós vamos fechar a prova da PM. Valeu, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.